Bom, nessa aula a gente vai tentar resolver um exercício do curso técnico em agropecuária do IF Campus Iporá. E o exercício fala o seguinte: determinar a quantidade de adubo a ser aplicado por volta da roda motriz da semeadora adubadora. E ele dá os seguintes dados. Ele fala que o espaçamento é 0,5 metros, a quantidade de adubo recomendada é de 340 kg por hectare, a roda de borracha ranhurada tem patinagem de 5% e o diâmetro da roda motriz é 0,97 metros. E aqui embaixo o exercício dá algumas fórmulas para ajudar a gente a... Essas fórmulas aqui, ó, já veio no exercício para ajudar a gente a resolver o problema. Bom, então dando uma olhada no PDF que estava explicando sobre essa atividade, lá no capítulo 3 ele vai falar sobre dosagem de fertilizante. Ele vai explicar um pouco como fazer o cálculo da dosagem de fertilizantes. Então, a gente percebe que tem duas fórmulas, certo? E aqui, ó, esse Q maiúsculo aqui da forma, é a quantidade recomendada por hectare, a quantidade de fertilizante recomendada por hectare, que lá no nosso exercício, ele nos informou, ele falou que aqui ó, a quantidade de adubo recomendada é de 340 kg por hectare. Certo. Essa letra aqui, ó, essa variável E, seria o espaçamento entre as linhas. Ou seja, aqui ó, a gente pode ver um exemplo. Esse número E, ele vai medir a distância entre essa linha aqui, ó, que vai ser preenchida com adubo, e essa linha aqui, que a adubadora vai preencher com adubo também. Essa distância aqui, daqui a aqui, vai ser representada pela letra E, que ele também nos informou lá no lá no enunciado. E aqui, ó, esse P, ele vai ser o perímetro da roda de acionamento. Ele vai ser medido em metros, vezes o número de voltas. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que o L, que seria a distância percorrida. Se observar aqui, ó, nessa fórmula aqui do lado, ele só substitui aqui onde tem P vezes o número de voltas, ele substitui pela variável L. E, voltando para essa fórmula aqui do lado, isso aqui tudo ó, vai ser dividido por 10 vezes 1 menos essa variável D, que vai representar o deslizamento das rodas de acionamento, que vai ser dado em porcentagem. Então, qual que seria a diferença dessa fórmula aqui para essa fórmula aqui? Então, nessa fórmula aqui, ó, a gente pode ver que essa quantidade aqui, ela vai ser medida em gramas por número de voltas. E essa quantidade aqui, ela vai ser medida em gramas por L metros. Como lá no exercício, ele falou o seguinte aqui, ó, determinar a quantidade de adubo a ser aplicado por volta da roda motriz da semeadora. Então, a gente tem que usar essa fórmula aqui. Beleza, então, primeiro vamos anotar aqui separado todos os nossos dados. Então, agora que a gente tem todos os nossos dados anotados, então, o que vai ser o nosso objetivo agora? Vamos tentar, onde tiver aqui, ó, as nossas variáveis, a gente já viu o que é o que, né? Só relembrando aqui, esse Q maiúsculo, ele é a quantidade de adubo recomendada, né? Que aqui no caso é 340 kg por alqueire. Esse E, ele é o espaçamento entre as linhas da adubadora. Então, esse espaçamento é de 0,5. O P é o perímetro da roda, certo? O N é o número de voltas.
o L seria a distância percorrida. Esse D aqui, ó, ele vai ser representar a patinagem, o deslizamento que a roda vai cometer quando começar a se mover, quando estiver em movimento. Bom, então aqui, ó, a gente vai tentar desenvolver a fórmula. Então, onde estiver as nossas variáveis aqui, ó, eu vou tentar substituir pelos dados que o exercício nos deu. Então, esse Q maiúsculo, o exercício valor, lá no slide, a gente pode ver que esse aqui é a quantidade de adubo recomendado. Ele fala que a quantidade de adubo recomendada é 340. Então, onde tiver Q, eu vou colocar 340. Esse E, ele vai ser o espaçamento entre as linhas. E aqui, ó, nos dados do exercício, ele fala que o espaçamento é 0,50 metros, ou somente 0,5, né? Então, vamos escrever 0,50. O P seria o perímetro da roda motriz. Essa informação a gente não tem ainda. E o número de voltas a gente também não tem ainda. Então, aqui, ó, falta esse D, que seria a patinagem, seria o tanto que a roda vai deslizar. E aqui, ó, o exercício nos fala o seguinte, que a patinagem ela vai ser 5%, certo? Então, onde tiver D, eu vou colocar 5%. 5%. Que é a mesma coisa que 5 dividido por 100. Só que desse jeito que o exercício está aqui, ó, a gente tem uma, duas, três variáveis que a gente não conhece. Ele quer esse valor aqui, ó, do Q minúsculo. Então, a gente tem que arrumar algum jeito para descobrir quanto que vale esses dois valores aqui, ó, o P e o número de voltas. Lá, junto com o exercício, ele nos forneceu uma fórmula que é esta aqui, ó. A fórmula para calcular o L, né? Se a gente prestar atenção aqui, ó, a gente pode ver que P vezes o número de voltas é a mesma coisa que L. Nessa própria fórmula aqui está evidenciado isso. Então, vamos tentar escrever isso daqui, ó. Primeiro eu vou colar aqui embaixo a fórmula que o exercício deu para calcular o L, certo? E vou escrever aqui embaixo, ó, essa informação. P vezes o número de voltas é igual ao L, certo? Então, se nesse caso aqui, ó, se a gente conseguisse descobrir quem que é o L, a gente conseguiria descobrir, aliás, se a gente descobrisse quem que é o L, por essa fórmula aqui, ó, fica mais fácil descobrir quem são esses dois, né? O P, primeiramente, vamos fazer o seguinte, vamos tentar descobrir o L por essa fórmula aqui, ó. Então, ele fala aqui, copiar só isso daqui, ó. Ele fala que o L é igual a 10.000 dividido pelo espaçamento. O espaçamento a gente sabe. O espaçamento o exercício nos deu, que é 0,5 metros. Então, aqui, ó, a gente já consegue calcular quem que vai ser o L. Então, o L ele vai ser igual a 10.000 dividido pelo espaçamento, que é 0,50. Isso aqui, ó, vai resultar que L vai ser igual a 20.000.
Beleza, então aqui nessa fórmula aqui, ó, a gente já descobriu quem que é o L. Esse P, ele representa o perímetro da roda. E como que a gente faz para calcular o perímetro de uma roda? É a mesma ideia para calcular a circunferência de um círculo, né? A gente sabe que a fórmula para calcular a circunferência ou o perímetro de uma roda, que é a mesma coisa, vai ser igual a P, né, que é o perímetro que a gente está trabalhando aqui, vai ser igual a P é igual a 2 vezes π vezes o raio. 2 vezes π vezes o raio. Então, essa aqui seria a fórmula para calcular o perímetro. Deixa eu colocar ela aqui mais para baixo para não confundir. Então, esse π, ele é um número fixo. Π, a gente, nesse caso aqui, vamos aproximar, falar que π vale 3,14, para facilitar nossas contas. O raio, ele é a metade do diâmetro. O diâmetro, o exercício nos forneceu aqui, ó. Aqui, ó, o diâmetro da roda motriz é de 0,97 metros. Então, como que a gente vai calcular, vai descobrir quem que é o perímetro da roda? Então, vai ser da seguinte forma. O perímetro vai ser igual, seguindo essa fórmula aqui, ó. Vou colocar o 2, que é o 2 da fórmula mesmo. 2 vezes π, a gente combinou que seria 3,14, certo? Vezes o raio. O raio, ele é a metade do diâmetro. O diâmetro a gente viu que vale 0,97. A metade de 0,97 é 0,97 dividido por 2, certo? Opa, tem um erro aqui. Isso, 0,97 dividido por 2. Aqui, ó, como é uma multiplicação, a gente pode cortar esse 2 aqui e esse 2 aqui de baixo. Então, o nosso perímetro ficaria igual. P vai ser igual a 3,14 vezes 0,97. Isso aí vai dar 3,14. Vezes 0,97 vai resultar que o nosso perímetro vai ser igual a 3,0458. Então, esse aqui vai ser o valor do nosso perímetro. Bom, então, agora observa que a gente já tem o valor do perímetro e já tem o valor do L. Então, com esses dois valores, a gente pode voltar aqui nessa fórmula aqui, ó, e substituir o valor do L aqui e o valor do P aqui. E descobrir o valor do número de voltas. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Ó, então, eu vou copiar aqui mais para baixo. Isso. O nosso P, a gente viu que vale 3,0458. Vamos copiar aqui. P vai ser igual. Então, onde tiver P, eu vou colocar aquele número 3,0458 vezes um número de voltas. E isso aqui, ó, seguindo a fórmula lá, tem que ser igual ao L. O nosso L, a gente descobriu que vale 20.000, certo? Resolvendo isso daqui, ó, eu vou ter que o número de voltas
vai ser igual a 20.000 dividido por 3,0458. Resolvendo isso aqui, eu vou ter que o número de voltas vai ser igual a 6.566,4 aproximadamente, tá? Vamos aproximar os valores para ficar mais fácil. Então agora a gente já tem os valores que a gente precisa, que são esse valor aqui, número de voltas, o valor do P a gente descobriu também, e o valor do número de voltas e o valor do P. Só esses dois que a gente estava precisando. Então agora a gente já tem os valores que a gente estava precisando para a nossa fórmula, que é o valor do número de voltas e o valor do P, que é o perímetro da roda, certo? Então aqui, ó, onde faltava aqui essa variável P e faltava também essa variável de número de voltas, a gente já pode substituir por aquele número que a gente encontrou. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vou copiar essa equação aqui, ó, e vou colar ela lá embaixo. E a gente vai tentar resolver ela de novo. Isso. Então, as variáveis que estavam faltando é o P, que é o perímetro da roda, e o número de voltas que a roda dá, né? Então, o P, a gente descobriu que ele vale quanto? Deixa eu ver aqui em cima. Aqui, ó. O P, ele vale 3,0458. Então, aqui, ó, na nossa fórmula, onde tiver a variável P, eu vou escrever o valor que a gente encontrou, que é 3,0458. Beleza. Então, agora está faltando esse número de voltas aqui, ó, que a gente encontrou quanto ele vale também. Aqui em cima, aqui, ó. Ele vale 6.000. Esse valor aqui, ó, o número de voltas, são 6.566,4 voltas. Então, onde tiver escrito aqui, ó, número de voltas, a gente vai substituir por esse valor aqui. Então, número de voltas. Então, eu vou escrever 6.566,4. Agora, vamos tentar resolver isso aqui por partes. Primeiro, a gente vai tentar resolver essa parte aqui de cima, ó. Depois resolve essa parte de baixo, depois divide os dois e a gente já encontra a resposta. Só que observa aqui, ó, a gente resolveu essa fração, só que agora falta resolver aqui, ó, essa última subtração dentro do parênteses, para eliminar esse parênteses de vez. Se eu fizer 1 menos 0,05, a minha resposta vai ser 0,95. Então, agora eu estou quase chegando na resposta final. Se eu multiplicar, aqui embaixo ainda tem uma multiplicação para me resolver. Se eu fizer 10 vezes 0,95, eu vou ter a seguinte resposta. Ó, fazendo 10 vezes 0,95, eu vou ter, a minha resposta será 9,5. Agora, se eu dividir 3.399.990 por 9,5, eu vou ter a seguinte resposta. Essa divisão vai resultar em 357.893,68 aproximadamente.